primeira vista, esse pasto de capim-mombaça pode ser comum a várias propriedades. Aqui são 102 hectares com lotação de 1.300 animais. Essa área de 102 hectares ela é dividida em 4 módulos, de mais ou menos 25 hectares cada um. E cada módulo é dividido em 8 piquetes. E cada piquete tem, em média, 3 hectares. Mas o que chama atenção aqui na fazenda Pouso Alegre, no município de Montes Claros de Goiás, é que a fazenda é voltada exclusivamente para a produção de grãos. O pasto entrou para ajudar e aumentar a produção de soja e milho. Ou melhor, aqui a integração lavoura-pecuária deu muito certo. Primeiro entra a soja, depois entra o milho com capim. Após a colheita do milho, o pasto que sai fica desse jeito, altamente produtivo e suportando acima de 10 uás por hectare. Hoje, o capim é a peça-chave no aumento da produtividade de soja e milho, além, é claro, da produção de muitas arrobas por hectare. Nós termos adotado o capim na propriedade é uma estratégia, primeiramente, para termos um núcleo onde a gente consiga ter uma quantidade de animais para abastecer o nosso confinamento, né? Que a gente tem um confinamentozinho pequeno na propriedade. E também esse capim, ele não fica estático apenas num local, porque a gente faz um pouco da integração lavoura-pecuária, então a cada 2, 3 anos a gente consegue mudar esse pasto, né? Bom, isso significa dizer que esse pasto que nós estamos vendo, por exemplo, ele, talvez daqui ano que vem ou daqui mais 2 anos, ele não vai estar mais aqui, ele vai estar em outro lugar e no lugar dele vai entrar ou soja ou milho. Com certeza ele vai ser mudado desse ponto, né? E aí a gente vai entrar com soja e vai alternando. Geralmente a gente procura utilizar uma área onde que a topografia tem um declive maior e tal, para inserir esse capim. Quer dizer, onde fica mais difícil para fazer uma cultura como soja, milho, aí entra o pasto. Geralmente sim, porque a topografia para a agricultura, hoje com os equipamentos maiores, então quanto mais topografia plana, melhor, né? Não que não possa ser feito, mas facilita, né? O seu Edgar vem colocando nos pastos dele a média de 8 animais por hectare e já chegou a 10. Esse número de animais é compensador para a fazenda? A pecuária, vamos dizer assim, junto com a agricultura, dá um resultado positivo? Com certeza, a pecuária ela dá segurança e dá retorno financeiro. E quando ela está aliada à agricultura, a resposta é mais eficiente, porque a qualidade dos pastos é outra. E grande parte do mérito é da cultura da soja, porque ela dá condições da passagem vir com qualidade mesmo, né? Seu Edgar, nós estávamos conversando antes dessa entrevista nossa, nós estávamos batendo um papo, conversando, jogando conversa fora, e ele me falou o seguinte: não deixa de colocar na sua reportagem um fato muito interessante, principalmente para o pequeno produtor. Aqui é uma fazenda de 5.000 hectares, então você fala, não, aí eles têm condição de fazer, mas e o pequeno produtor tem condição de fazer o que o senhor está fazendo? Tem condições sim, eu acho que deve fazer. Eu acho que basta se ter iniciativa, tem que ter alguém que vista a camisa do agronegócio e buscar parcerias, pessoas que tenham conhecimento e iniciar isso, porque não adianta adiar. Isso eu acho que é para já, tem que ser feito. Eu acho que tem que quartejar a fazenda e iniciar no sistema de rodízio dentro da fazenda e incluir a agricultura. E aos poucos vai acontecer o melhor resultado que você imagina, vai acontecer. A soja com capim, o milho com capim pode ser a salvação da propriedade? Eu acredito que seja, porque tem uns vizinhos nossos aqui que iniciaram no processo, já tem uns 2 anos, e eu ouço deles os resultados.
são propriedades pequenas que foi introduzida a soja, fazem sobre semeadura e aí o que acontece? Na época das águas, com 3/4 da fazenda, ele consegue manter o rebanho. Aí no mês de fevereiro, março, quando ele retira a soja e passa 30, 60 dias, vem a sobressemeadura de capim, aí no forte da seca ele está com a fazenda toda disponível para pecuária. Então é fantástico. A integração lavoura-pecuária veio para ficar na fazenda Pouso Alegre. O capim, além de melhorar consideravelmente o solo para o cultivo da soja e do milho, rende mais 4 ou 5 meses de pasto com alta lotação e ganho médio diário de 1,120 kg. Na verdade, a pastagem ela entra de 3 formas distintas aqui na nossa propriedade. Ela pode entrar como consórcio, junto com o milho, que seria plantado após o cultivo da soja. Ela entra posteriormente nas áreas que a gente não faz milho, em sucessão, onde é colhida a área de soja e semeado o capim, a pastagem, e também em algumas áreas que a gente deixa em pastagem permanente durante o verão. Então entraria como uma rotação de culturas para uma segunda safra. Agronomicamente, o que o capim faz no solo? O que ele deixa de benefício e o que é que ele beneficia tanto em relação ao milho quanto em relação à soja? O capim ele tem uma função muito específica. Ele tem uma função de uma melhor estruturação do solo, onde ele tem um sistema radicular, as raízes é muito agressiva, então ele acaba tendo uma desagregação do solo, melhorando assim uma penetração maior, fazendo com que a água tenha uma penetração, uma infiltração maior no solo. No nosso caso específico, a gente tem alguns solos que é de baixa drenagem, então ele entra com essa função para tentar drenar melhor o solo, com uma ciclagem de nutrientes devido ao volume de palha que ele produz. E também em anos que a gente tem problemas com estiagem, ele funciona com essa palhada como um amortecedor térmico para a cultura da soja. E além, é claro, de reter a água. Além, é claro, de reter a água, aumentar esse volume retido no solo. Agora, esse enraizamento do capim, aí talvez 1,5 m, 2 metros de profundidade, vai ajudar também no desenvolvimento da soja, né? Consequentemente, todo esse volume de raiz que o capim acaba produzindo, para a cultura sucessora, que no nosso caso é a soja, ela acaba aproveitando, porque todos esses caminhos que a braquiária abre dentro do solo já ficam pré-estabelecidos para a cultura da soja se estabelecer em sucessão. Bom, resumindo tudo isso que nós conversamos, significa dizer o seguinte, que o capim é peça-chave na propriedade de vocês. Com certeza, com toda absoluta certeza. O benefício dele ele é muito maior do que a própria pastagem. Ele vem para agregar no sistema de produção de grãos, que seria soja, milho e feijão. Um outro exemplo de integração lavoura-pecuária vem da fazenda Limeira, no município de Itaberaí. Essa área, forrada com capim rosizienses, já foi lavoura de milho. O objetivo foi recuperar o pasto degradado com plantio de milho consorciado com capim. Bom, na propriedade a gente trabalha com 3 safras. Soja, milho em safrinha e uma terceira safra de boi, que vem do consórcio da gramínea com a lavoura anual. Ano passado nós estamos agora aqui numa área que era pasto degradado, a gente está recuperando com soja, expectativa de colheita de 65 sacos por hectare e fizemos sob processo de sobressemeadura consórcio com Zuri, 12 quilos por hectare. Com essa quantidade a gente espera uma lotação de 5A por hectare. Para ser mais específico nessas várias arrobas, a proposta inicial nessa área que a gente fez sob semeadura é entrar com novilhas vazias, né, de estação de monta e engordá-las na área. Nós estamos calculando 5 novilhas por hectare e produzir algo em torno de 3 arrobas por cabeça. Fazendo a conta, nós vamos produzir 15 arrobas por hectare. Gente, um ponto a ser observado, que muita gente tem batido cabeça, é o seguinte: tem muito produtor pensando na safrinha e largando a safra de lado. Planta uma soja de ciclo curto,
para plantar um milho depois de altíssimo risco. Então a minha dica, plantar uma soja de teto produtivo alto e ao invés de fazer uma safrinha de milho, fazer sob semeadura de soja. Para você, em vez de fazer uma safrinha de milho, fazer uma safrinha de boi. Muito menos risco, talvez, muito provavelmente, uma rentabilidade bem maior que a do milho. A integração lavoura-pecuária é a saída mais inteligente para produzir grãos e carne por hectare, além, é claro, de melhorar consideravelmente as condições físicas, químicas e biológicas do solo.